Imagine governar o império mais poderoso do mundo e, ao mesmo tempo, sentir seu próprio corpo apodrecendo por dentro. Imagine recusar-se a olhar no espelho porque sua própria aparência te aterroriza. Imagine que cada respiração seja uma agonia, cada momento seja uma batalha contra a morte que você pode sentir, cheirar e ver consumindo você. Mas ainda assim, você se recusa a deitar na cama, porque sabe que se o fizer, nunca mais vai levantar. Essa foi a realidade dos últimos dias de Elizabeth I, a Rainha Virgem, uma das monarcas mais poderosas da história. E o que aconteceu com ela nos seus momentos finais é tão perturbador que foi escondido, censurado e romantizado por séculos. Hoje, vamos mergulhar na morte verdadeiramente horrível de Elizabeth I. Uma morte que envolveu deterioração física extrema, sofrimento psicológico inimaginável e segredos que a corte desesperadamente tentou esconder. Se você tem estômago forte e quer conhecer a verdade por trás da imagem glamourosa dessa rainha lendária, fique até o final. Mas antes de chegarmos aos detalhes mais chocantes, precisamos entender quem era Elizabeth I e por que sua morte foi tão diferente do que você imagina. Elizabeth I não era uma rainha qualquer. Ela governou a Inglaterra por 45 anos, de 1558 até 1603, transformando uma nação pequena e relativamente insignificante em uma potência mundial. Sob seu reinado, a Inglaterra derrotou a invencível armada espanhola, floresceu culturalmente com Shakespeare e estabeleceu as bases para o futuro Império Britânico. Mas por trás da imagem de poder e majestade, havia uma mulher profundamente marcada por traumas. Sua mãe, Ana Bolena, foi decapitada por ordem de seu pai, Henrique VIII, quando Elizabeth tinha apenas 2 anos. Ela cresceu sob constante ameaça de execução, passou um tempo na Torre de Londres como prisioneira e viu meio-irmãos e pretendentes ao trono serem eliminados brutalmente. Talvez por isso Elizabeth tenha desenvolvido uma obsessão quase patológica com controle. Controle sobre seu reino, controle sobre sua imagem e, principalmente, controle sobre o seu próprio corpo. Ela nunca se casou, nunca teve filhos e cultivou meticulosamente a imagem de Rainha Virgem, uma figura quase divina, intocável, eterna. E é exatamente essa obsessão com controle e imagem que torna sua morte ainda mais trágica e perturbadora. No início de 1603, Elizabeth tinha 69 anos, uma idade impressionante para a época, quando a expectativa de vida média era cerca de 35 anos. Mas a rainha não era imortal, apesar de ter tentado parecer assim por décadas. Os primeiros sinais vieram sutilmente. Elizabeth, que sempre foi conhecida por sua energia incansável por trabalhar seus ministros até a exaustão, começou a mostrar fadiga. Ela, que dançava vigorosamente até os 60 anos, agora mal conseguia completar a audiência sem parecer exausta. Mas foi em janeiro de 1603 que tudo desmoronou de uma forma catastrófica. A morte de sua melhor amiga e prima, a Condessa de Nottingham, destruiu algo fundamental em Elizabeth. As últimas palavras da Condessa revelaram um segredo que havia sido guardado por anos. Um segredo sobre o Conde de Essex, um dos favoritos de Elizabeth, que havia sido executado por traição. A Condessa confessou no leito de morte que havia interceptado um pedido de perdão de Essex, impedindo que chegasse até a rainha. Elizabeth ficou absolutamente devastada. Ela agarrou a Condessa moribunda e gritou: "Que Deus te perdoe, porque eu nunca vou." A Condessa morreu horas depois e algo em Elizabeth morreu junto. A partir desse momento, a rainha começou a mergulhar em uma depressão profunda e assustadora. Mas não era apenas a depressão. O seu corpo começou a falhar de formas horríveis e visíveis. E aqui é onde a história fica realmente perturbadora. Prepare-se. Elizabeth desenvolveu o que os médicos da época chamaram de inchaço na garganta, provavelmente uma infecção grave ou um abscesso. Sua garganta ficou tão inchada que ela mal conseguia engolir.
Testemunhas da corte relataram que a rainha não conseguia comer quase nada, apenas caldo ralo, e isso mesmo causava uma dor excruciante. Mas o pior estava por vir. Sua pele começou a apodrecer, literalmente. Relatos de cortesãos descrevem como a famosa maquiagem branca de chumbo que Elizabeth usava há décadas havia envenenado lentamente sua pele. Agora, com seu sistema imunológico em colapso, as feridas e úlceras que ela escondia sob camadas de maquiagem começaram a supurar abertamente. Sir Robert Carey, seu sobrinho, e um dos poucos permitidos perto dela nesses dias finais, descreveu um cheiro pútrido emanando da rainha. A infecção em sua garganta se espalhava, criando um odor de carne apodrecida que permeava seus aposentos. E tem mais, Elizabeth começou a perder os dentes. Não naturalmente, eles literalmente apodreceram e caíram de sua boca. Os relatos sugerem que a combinação de envenenamento por chumbo, desnutrição severa e infecção criou uma tempestade perfeita de deterioração oral. Quando ela tentava falar, sangue e pus escorriam de sua boca. Imagine ser a mulher mais poderosa do mundo e não conseguir nem falar sem que fluidos corporais escorram de seu rosto. Mas Elizabeth recusava tratamento. Ela tinha um medo patológico de médicos desde a infância, quando viu tratamentos brutais sendo aplicados em outros membros da família real. Ela recusou sangrias, recusou medicamentos, recusou qualquer intervenção. E então, ela simplesmente parou de comer. Aqui chegamos ao aspecto mais assustador e psicologicamente perturbador de toda essa história. Elizabeth sabia que estava morrendo. Todos ao seu redor sabiam que ela estava morrendo, mas a rainha se recusava a ir para a cama. Por quê? Porque ela acreditava, com uma convicção quase delirante, que se deitasse na cama nunca mais levantaria. E Elizabeth, que havia passado a vida inteira controlando sua imagem e seu destino, não aceitaria morrer como uma pessoa comum, fraca, deitada como um doente qualquer. Durante dias, ela permaneceu sentada em almofadas no chão de seus aposentos em Richmond Palace. Não dormindo, não comendo, apenas sentada. Às vezes ficava em silêncio por horas. Outras vezes murmurava para si mesma, conversando com fantasmas do passado. Testemunhas relatam que ela colocava o dedo na boca repetidamente, como uma criança, buscando conforto. Outras vezes, ela olhava fixamente para o nada, com os olhos vidrados, claramente delirante de febre e infecção. Seus conselheiros imploravam para que ela fosse para a cama. Robert Cecil, seu principal ministro, ficava de joelhos diante dela, suplicando. Ela simplesmente balançava a cabeça e dizia: "A palavra deve não é usada para príncipes." E aqui está algo que vai te dar arrepios. Elizabeth começou a falar sozinha, tendo conversas completas com pessoas que não estavam lá. Ela chamava pelos nomes de amigos e amantes mortos há décadas. Ela discutia com fantasmas e, o mais perturbador, ela ria. Gargalhadas súbitas e sem sentido que ecoavam pelos corredores do palácio, assustando os servos. Alguns historiadores sugerem que ela estava tendo alucinações causadas pela febre alta e pela sepse que consumia o seu corpo. Outros acreditam que ela estava tendo pequenos derrames cerebrais, mas todos concordam. Nos seus últimos dias, Elizabeth não estava mentalmente presente. Ela ficou assim, sentada, delirante, apodrecendo por 4 dias completos. Finalmente, em 23 de março de 1603, Elizabeth não conseguia mais ficar sentada. Seu corpo simplesmente não tinha mais força. Ela desabou. Seus conselheiros aproveitaram o momento e a carregaram para a cama. Ela estava semiconsciente demais para resistir. Ao ser deitada, ela abriu os olhos brevemente e sussurrou algo que ninguém conseguiu entender claramente. Alguns dizem que ela disse: "Eu desejo não viver mais." Outros afirmam que foram apenas sons incoerentes. Aqui está algo que poucos sabem. Nas últimas horas, o arcebispo de Canterbury veio até ela. Elizabeth não conseguia mais falar.
Sua garganta estava completamente bloqueada pela infecção. Então, o arcebispo fez perguntas que ela poderia responder com gestos. Vossa Majestade mantém sua fé em Cristo? Ela levantou as mãos aos céus. Deseja que eu reze por vós? Ela acenou que sim. Vossa Majestade espera ser salva somente pela misericórdia de Cristo? Novamente, ela levantou as mãos. O arcebispo começou a rezar. E aqui está o detalhe arrepiante. Ele rezou por tanto tempo que seus joelhos não aguentaram mais e ele teve que parar. Mas Elizabeth, mesmo semiconsciente, gesticulou insistentemente para que ele continuasse. Então, ele rezou por mais 1 hora, até que, finalmente, Elizabeth I parou de respirar. Não houve momento dramático, não houve últimas palavras memoráveis. Ela simplesmente foi. Entre 2 horas e 3 horas da madrugada de 24 de março de 1603, a Rainha Virgem, a mulher mais poderosa do mundo, morreu em silêncio. Mas a história não termina aí. Na verdade, fica ainda mais perturbadora. Imediatamente após a sua morte, os conselheiros entraram em modo de controle de danos. Elizabeth havia cultivado uma imagem divina por 45 anos. Ela não queria ser lembrada como uma mulher que morreu apodrecendo, delirante e com medo. As servas que prepararam o corpo para o funeral foram obrigadas a assinar acordos de confidencialidade sob pena de morte. Elas não podiam revelar o que viram quando despiram e lavaram o corpo da rainha. Mas alguns detalhes vazaram ao longo dos anos através de diários pessoais e cartas privadas. O corpo de Elizabeth estava em estado muito pior do que qualquer um imaginava. Além das feridas visíveis em seu rosto e pescoço, seu corpo inteiro estava coberto de úlceras. A maquiagem de chumbo que ela usara por décadas havia criado lesões por todo o seu torso e braços. Mais perturbador ainda, há relatos não confirmados de que quando as servas tentaram remover suas roupas, pedaços de pele vieram junto com o tecido. A infecção havia criado uma espécie de fusão entre a roupa e a carne em decomposição. Oficialmente, não houve autópsia. A igreja considerava a dissecação de corpos reais como uma profanação. Mas sabemos que médicos examinaram o corpo externamente e ficaram horrorizados com o que encontraram. Baseados nos sintomas descritos, médicos modernos acreditam que Elizabeth sofreu de envenenamento crônico por chumbo, em decorrência do cosmético que ela usava diariamente, sepse severa, uma infecção generalizada que consumiu seu corpo, um possível câncer de garganta ou esôfago, explicando o inchaço e a dificuldade de engolir, desnutrição extrema, ela basicamente se deixou morrer de fome, e possíveis pequenos derrames cerebrais, que explicam as alucinações e mudanças de comportamento. A combinação foi letal e dolorosa. Mas aqui está a ironia final e talvez a mais perturbadora de toda essa história. O funeral de Elizabeth foi o mais grandioso da história inglesa até aquele ponto. Seu corpo foi embalsamado, um processo que envolveu remover seus órgãos e preenchê-la com especiarias e ervas, colocando em um caixão de chumbo e depois outro caixão de madeira. Uma efígie de cera perfeitamente esculpida foi colocada sobre o caixão, representando Elizabeth como ela queria ser lembrada: jovem, bela, majestosa e eterna. Milhares de pessoas choraram nas ruas durante o funeral. Poetas escreveram elegias sobre a morte da deusa terrena. O povo estava genuinamente arrasado. Elizabeth era amada apesar de seus defeitos. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia do sofrimento horrível, da deterioração física, do medo patológico que consumiu seus últimos dias. A imagem foi preservada. O controle, mesmo na morte, foi mantido. Elizabeth I foi enterrada na abadia de Westminster, no mesmo cofre que sua meia-irmã Mary I, uma mulher que ela odiava e que havia tentado executá-la décadas antes. A inscrição no túmulo diz simplesmente: parceiras no trono e no túmulo, aqui descansamos na esperança da ressurreição.
Então, por que essa história foi cuidadosamente escondida e romantizada por séculos? Primeiro, havia questões políticas imediatas. James VI da Escócia estava para se tornar James I da Inglaterra. A transição precisava ser suave e uma história sobre rainha anterior morrendo de forma tão horrível poderia desestabilizar o reino. Segundo, havia a questão da sucessão. Elizabeth nunca nomeou oficialmente um herdeiro até suas últimas horas, e mesmo isso é debatido. Se o povo soubesse que ela passou seus últimos dias delirante e incoerente, poderia questionar qualquer decisão de sucessão. Terceiro, e o mais importante, Elizabeth havia passado 45 anos construindo meticulosamente uma imagem de si como semidivina, virginal e eterna. Ela era a Gloriana, a mãe virgem da Inglaterra. Revelar que ela morreu como qualquer ser humano, com medo, com dor, apodrecendo, destruiria toda essa mitologia cuidadosamente construída. E funcionou. Por séculos, Elizabeth foi lembrada como a grande rainha virgem que liderou a Inglaterra à Era de Ouro. Pinturas a mostravam eternamente jovem e bela. Peças e livros romantizavam seu reinado. Só nos últimos 50 anos, com acesso a diários privados e cartas que foram mantidas em arquivos secretos, é que a verdadeira história de sua morte começou a emergir. Então, o que aprendemos com a morte perturbadora de Elizabeth I? Talvez a lição mais importante seja sobre o preço do controle obsessivo. Elizabeth passou a vida inteira controlando cada aspecto de sua imagem, de sua aparência, de como era percebida. E no final, quando mais precisava de ajuda, quando mais precisava admitir fraqueza, ela simplesmente não conseguia. Ela literalmente preferiu apodrecer sentada no chão do que admitir que era mortal, que era humana e que precisava deitar e descansar. Há algo profundamente trágico nisso. Elizabeth foi uma das mulheres mais poderosas da história. Ela derrotou armadas, navegou intrigas políticas mortais, transformou sua nação em potência mundial. Mas no final, não conseguiu vencer o inimigo mais básico de todos, a sua própria mortalidade. Se essa história te chocou, te fascinou ou te fez pensar de forma diferente sobre poder, controle e mortalidade, deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em história real, e não a versão sanitizada que aprendemos, mas a verdade perturbadora e fascinante por trás dos grandes nomes da história. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos mergulhar em outras mortes perturbadoras de figuras históricas. E deixe nos comentários, que outra figura histórica você quer que eu investigue? Que outras verdades perturbadoras você quer descobrir? Lembrando, a história não é feita só de momentos gloriosos e heróicos, é feita de pessoas reais, com medos reais, sofrimentos reais e mortes reais. Às vezes, conhecer essas verdades desconfortáveis nos dá uma perspectiva muito mais rica e humana do passado. Obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo, se você tiver estômago para isso.